Imagina só, você é um controlador de voo e trabalha na torre de um dos aeroportos mais movimentados do país. E aí, do nada, um dos aviões que era para estar ali estacionado começa a se movimentar em direção à pista de decolagem. O pânico começa a se instalar ali na torre de controle, com todo mundo querendo entender o que aquele avião estava fazendo. Vários outros pilotos de outros aviões que estavam ali aguardando na fila para poder decolar começam a ligar para a torre perguntando o que está acontecendo. A torre então entra em contato com o avião que está prestes a decolar, mas ninguém responde. Então o avião começa a acelerar. Essa é a história de um homem que aprendeu a pilotar aviões jogando videogame e conseguiu roubar um avião de passageiros. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês gostam de histórias bizarras, curiosidade, teoria da conspiração, crimes reais, essas coisas assim bem doidas, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like aqui. E antes de começar o vídeo, só queria deixar um aviso aqui, que eu vou estar longe por 4 semanas, porque meu emprego principal, que não é aqui no YouTube, é como, na verdade, técnica de nado sincronizado, e eu vou estar viajando com a seleção da Nova Zelândia para o Campeonato Mundial no Japão. Mas, só para deixar todo mundo tranquilo, a gente já tá gravando aqui, ó, um monte de vídeo para ninguém perder nenhuma semana de vídeo. E para quem quiser acompanhar, eu vou postar um pouquinho no Instagram sobre a competição e como que a gente tá indo lá. Mas bora pro vídeo. Richard Russell nasceu em 1989 e tinha 2 irmãs mais novas. A família morava na Flórida, nos Estados Unidos, mas quando ele tinha somente 7 anos, a vida dele mudou completamente. Por causa do emprego do pai dele, eles tiveram que se mudar para o Alasca. Agora imagina a mudança, né? Sair de um lugar ensolarado, sempre quente, para um lugar que só tem neve quase o ano inteiro. Mas mesmo assim, parecia que o Richard tinha se adaptado super bem na nova cidade. Ele era bem popular na escola, tinha vários amigos, e era conhecido até por ter um humor bem sarcástico, assim, meio ácido, sabe? E além do mais, ele sempre foi uma criança, assim, muito grande, bem atlética, então ele se dava bem nos esportes. E aí, claro, não demorou muito para ele se destacar ali em vários esportes da escola, seja no futebol americano, ou ele fazia lançamento de disco no atletismo. E além do mais, ele era parte da equipe estadual de luta greco-romana. Forte, né? E foi bem nessa época que ele acabou recebendo um apelido de Bible, e eu não sei por quê, mas foi assim que ele ficou conhecido desde então. No seu último ano de escola, ele recebeu uma proposta para estudar na faculdade de North Dakota para jogar no time de futebol americano com bolsa integral. E lá foi ele morar em North Dakota, mas no seu primeiro ano ali de faculdade, ele mal jogou nos jogos de futebol americano. O técnico deixou ele quase a temporada inteira no banco e isso foi começando a frustrar ele. E aí a gente adiciona que ele acabou não se adaptando à cidade e não demorou muito, ele acabou trancando a faculdade em North Dakota. Bibo então conseguiu uma vaga na faculdade de Oregon para continuar os seus estudos. Ele era religioso e começou a se juntar num grupo de cristãos da faculdade que se encontrava ali toda semana e fazia várias coisas pela comunidade. E foi inclusive num desses encontros que ele conheceu uma mulher que ele se apaixonou e o nome dela era Hannah. Ela também era religiosa e ela era especializada em fazer pães artesanais. E aí, ó, batata. Os dois começaram a namorar e com apenas 1 ano de namoro eles já decidiram juntar as escovas de dente e partiram pro abraço, né? Casaram. Os dois, então, abriram uma padaria artesanal juntos. A Hannah ficou com a função ali de produção na cozinha, né? E o Bibo ficou como ajudante de cozinha em um faz-tudo ali. Cuidava da limpeza, manutenção, qualquer coisa que precisasse, era ele que fazia. E aí, muita gente acha arriscado até, né? Trabalhar com seus parceiros ali, que pode ser muito prejudicial pra relação. Mas no caso dos dois, deu super certo. Eles super se entendiam e conseguiram administrar ali super bem. Por 4 anos a padaria foi, ó, um sucesso. Só que aí a Hannah começou a sentir muita saudade da família, ela sofria muito com essa distância. A padaria ficava ali no norte de Oregon e a família da Hannah estava a mais de 6 horas ali de Oregon, eles moravam em Seattle. E aí, como nenhum dos dois morria de amores ali pela cidade, eles resolveram fechar tudo, se mudar para Seattle e começar uma vida nova. E por mais que nos últimos 4 anos o Bibo tava feliz ali de, né, ter o business com a esposa, ajudar ela no sonho dela. Ele mesmo não tinha interesse em seguir aquilo pra vida toda, né? E ele tava meio que em busca do que ele realmente queria fazer da vida dele. O que o Bibo sempre sonhou mesmo em fazer é ser piloto de avião. Mas, como ele não tinha nenhum estudo, nunca tinha feito nenhum curso de piloto, e sua única experiência em pilotar aviões era, na verdade, jogando o jogo Flight Simulator, que é basicamente um jogo de computador que simula ali você pilotar qualquer tipo de avião em
qualquer situação. Decolagem, pouso, comunicação com a torre de controle, dá até pra simular emergência mesmo. O negócio é super realista. E aí o máximo que ele conseguiu foi um emprego ali de pessoal de terra ali no aeroporto. A sua função era basicamente carregar e descarregar malas dos aviões e colocar as malas ali nas esteiras para os passageiros. E também fazer pequenas operações ali de logística nas aeronaves. Ele chegou até a fazer um vídeo e postar no canal dele no YouTube, explicando e mostrando um pouco como é que era essa dinâmica ali de um trabalho de aeroporto. E aqui vão alguns cortes dos vídeos dele. No vídeo ele mostra que o trabalho era bem chato, na verdade, repetitivo, e que ele odiava trabalhar ali sob chuva ou frio, né? Mas ele também diz que por trabalhar ali numa companhia aérea, ele também tinha uns benefícios. Ele tinha direito de voar de graça para qualquer lugar do mundo, ou com um mega desconto, e ele aproveitava isso, né? Qualquer oportunidade que ele tinha, ele pegava um avião e ia pro Alasca visitar a família. Mas a sua maior reclamação em relação ao emprego era o salário, que era muito baixo. Ele recebia somente o salário mínimo, que era de $12 por hora. E aí, depois de alguns anos nessa função, ele teve a oportunidade de mudar de função. Ele foi trabalhar com a equipe responsável de rebocar ali os aviões, tanto para estacionar o avião depois do pouso, ou para manobrar o avião do portão em direção ali à pista de decolagem. Assim como na escola e na faculdade, o Bibo era um cara super popular, todo mundo gostava dele, e por isso mesmo que ninguém imaginou o que ele ia fazer no dia 10 de agosto de 2018. O aeroporto SeaTac em Seattle é um dos aeroportos mais movimentados, com voos saindo ali, 24 horas por dia. Milhares de funcionários e recebendo cerca de 50 milhões de passageiros por ano. Pensa. Um pouco depois das 2:30 da tarde, a gente consegue ver nas imagens ali do circuito interno de segurança o Bibo chegando para começar o seu turno e passando ali pela entrada dos funcionários. Dá pra ver ele colocando a mochila ali no raio-x e passando pelo detector de metais. E, ironicamente, a camiseta que ele tá usando, dá pra ver que tá escrito assim, nas costas, o céu é sem limites. Ele passa ali sem problemas, pega suas coisas e vai começar seu turno. Tudo vai indo normalmente ali, por pouco mais de 4 horas, quando ele decide ir pro break dele, só que aí ele não voltou mais. Os seus companheiros de trabalho ficaram meio assim, sem entender nada, mas ninguém achou que era nada demais. Lá na outra ponta do aeroporto, numa área que o Bibo não tinha acesso, não tinha autorização. Dá pra ver nas imagens que eram cerca de 7 horas da noite e a gente consegue ver o Bibo no canto esquerdo ali superior dirigindo um daqueles caminhãozinhos reboque. Ele contorna um avião Bombardier Q400 que estava estacionado ali, vai até a frente do avião e começa a tentar engatar o reboque. Só que aparentemente ele não tinha o reboque certo para aquele avião. E aí ele sai e volta assim umas 2 vezes tentando achar o reboque certo. Ele fica aí nessa missão por mais ou menos 18 minutos até que ele finalmente encontra o reboque certo para o avião. E lembre-se que essa área é super movimentada, tinha outros funcionários ali naquela área, além de, claro, várias câmeras de segurança, só que ninguém pensou em ir ali ver o que aquele estranho estava fazendo, né? Alguns minutos depois, dá para ver o Bibo dentro da cabine do avião, mexendo em vários controles ali. E, incrivelmente, demorou só 3 minutos para ele conseguir ligar os motores do avião. Ele deixa os motores ligados, desce do avião e sobe ali de novo no reboque. Nessa hora dá pra ver nas imagens que um outro funcionário estava dirigindo ali do lado dele, mas ele também não fez nada, porque ele não deve ter entendido nada do que aquele cara estava fazendo, né? O Bibo começa a dar ré e manobrar o avião, virando o avião em direção à pista de decolagem. Olha só. Ele então desce do reboque, desengata o avião. Na mesma hora dá pra ver que o avião começa a andar ali devagarzinho, porque o Bibo esqueceu, né? Ou, aliás, nem sabia que ele tinha que puxar o freio de mão no avião. Aí ele sai correndo, consegue subir e parar o avião. Nessa hora, nas imagens de segurança, dá pra ver que tinha alguns funcionários ali no portão e ninguém se liga que tinha um maluco roubando o avião. Bibo então começa a taxiar em direção à pista de decolagem e imediatamente pilotos de outros aviões começam a falar com a torre por que aquele avião estava furando a fila. Só que então os controladores percebem que aquele avião que era para estar parado já estava quase ali na cabeceira da pista e começam a tentar entrar em contato com o piloto, mas não tem resposta. Depois de várias tentativas ali, quando o avião já estava próximo a acelerar, o Bibo finalmente responde no rádio e diz: "Aqui é o cara da equipe de terra da empresa Horizon e eu estou pronto para decolar. Vai ser muito louco."
Ele então acelera o avião no máximo e dá pra ver em várias câmeras diferentes ele decolando o avião perfeitamente. Os outros pilotos continuam relatando para a torre o que estava acontecendo, e um dos pilotos disse que viu que só tinha uma pessoa pilotando o avião, e que aquele avião, na verdade, precisa de piloto e copiloto. Ele fala então para o operador ligar para a aeronáutica e manda enviarem jatos ali para interceptar o avião imediatamente. E foi exatamente isso que fizeram. 2 jatos de combate F-15 decolaram ali de uma base próxima e foram em direção ao tal avião roubado. 1 minuto depois dele sair ali do chão, o Bibo entra em contato novamente com a torre e mais uma vez ele se identifica como um simples funcionário do aeroporto. O controlador de voo age super profissional e com muita calma ele fala: ó, tá tudo bem, beleza, eu vou te ajudar a pousar o avião em segurança. E aí o Bibo só responde: tá, beleza, eu só quero fazer algumas manobras aqui, ver o que esse avião é capaz e depois eu volto. Ele começa então a pilotar o avião como se fosse literalmente um videogame, passando ali super perto do chão, fazendo várias curvas fechadas, um monte de coisa que as pessoas não imaginavam que um avião de passageiro pudesse fazer. O avião vai cruzando então pela cidade e várias pessoas começam a filmar o que aquele maluco estava fazendo. Tem muitos vídeos no YouTube, inclusive, de várias pessoas filmando e tentando entender o que estava acontecendo e especulando se o avião estava com alguma pane e se estava procurando algum lugar para pousar. Só que logo depois o jato F-15 chega ali do lado do avião e começa a voar, e dá pra ver algumas imagens ali do jato seguindo o avião, e foi aí que as pessoas começaram a ficar meio preocupadas. A galera já começou a achar que era um ataque terrorista, né? Eu também ia achar. Você imagina o pânico das pessoas. O controlador de voo continua falando com o Bibo, mas o mais bizarro é o jeito calmo dele e as coisas que ele ia respondendo. Ele pedia desculpa por estar estragando o dia do operador, que ele não estava fazendo nada daquilo pra machucar ninguém, e ele chega a falar, inclusive, com todas as palavras que ele tinha um parafuso a menos e que ele só tinha percebido isso agora. Ele pergunta então se o jato que estava seguindo ele ia atirar para bater o avião, e o operador responde que não, que ele só estava lá para direcionar ele para fora da área residencial ali, para longe do aeroporto, afinal tinha outros aviões tentando pousar no aeroporto. E aí o Bibo só responde assim: putz, nossa, foi mal, eu não tinha percebido, era só ter me avisado que eu voava ali para bem longe do aeroporto, eu não quero atrapalhar sua vida. Olha que doideira. O operador começa a guiar ele ali para uma base militar que estava próxima, mas quando ele percebe que aquilo era uma base militar, ele fala: não, tá louco, eu não vou para lá não, o pessoal não deve estar muito feliz comigo não, né? E aí nessa hora, outros pilotos que estavam no ar entram na mesma frequência de rádio que ele tava e começam a oferecer ajuda, para ir guiando ele sobre o que fazer e tal, né? Mas aí ele vira e fala assim: olha, eu não preciso de ajuda não, já joguei bastante videogame. E aí o papo entre o Bibo e o operador vai ficando cada vez mais doido. Ele começa a reclamar sobre o salário que ele recebia, pergunta pro operador se ele não pode falar com alguém do alto escalão lá do aeroporto, e aí ele meio que no sarcasmo pergunta pro operador se ele acha que se ele conseguisse pousar ali o avião em segurança, ele tinha uma chance de conseguir um emprego de piloto na companhia Alaska Air. E a única coisa que o operador fala nessa hora era que sim, né? Porque melhor falar que sim. Mas o Bibo responde que ele sabia que não e era só uma brincadeira mesmo. O avião já estava no ar há mais de 1 hora e aí todo mundo começou a ficar preocupado porque ele ia ficar sem combustível. E nessa hora o tom do Bibo muda completamente, ele começa a pedir desculpas a todo mundo, a família, os amigos, a todo mundo que amava ele, porque ele sabia que todo mundo ia ficar muito desapontado com tudo isso que ele estava fazendo. Então ele resolve fazer mais uma manobra e dessa vez foi a mais maluca de todas. Ele pergunta no rádio pro piloto que estava ali ajudando ele se esse avião tinha capacidade de fazer um loop. O piloto fica meio desconcertado assim e fala: calma, cara, pensa bem, né, antes de tentar. O Bibo então responde que ele vai tentar fazer e que se ele conseguir completar esse looping, ele tá satisfeito e vai acabar com tudo isso. E essa aqui é a imagem dele fazendo essa incrível manobra e passando a somente 3 metros ali da água. Os pilotos dos jatos ali que estavam acompanhando tudo aquilo ficaram impressionados e avisaram a torre de controle que ele tinha conseguido fazer a manobra. Aí você imagina, devia estar todo mundo assim com o queixo caído, né? Vários experts depois vieram falar que uma pessoa que nunca pilotou um avião na vida conseguir fazer aquela manobra que muitos profissionais nunca tinham feito era absolutamente surreal. E o mais incrível ainda, ele conseguiu fazer isso num avião enorme de passageiros, né? No rádio até mesmo o Bibo ficou super impressionado que ele conseguiu fazer a manobra, porque parecia que ele tava meio que na esperança que não ia dar certo, ele ia acabar batendo ali na água e morrendo. O piloto que tava ajudando ele vira e fala assim: olha, cara, tá bom, você conseguiu fazer, agora vamos pousar esse avião. E aí o Bibo
Bibo responde pedindo desculpas, mas que na verdade ele nunca teve a intenção de pousar o avião, que aquele era um voo sem volta para ele. Poucos minutos depois ele vira o avião em direção a uma ilha, aponta assim, né, o avião com o nariz bem para baixo e se joga na ilha, morrendo instantaneamente. Os investigadores depois falaram que ele desviou de algumas casas que tinham ali naquela ilha e se jogou numa área desabitada. Ele realmente não tinha intenção nenhuma de machucar ninguém. O FBI também concluiu que o Bibo não tinha ligação nenhuma com nenhum grupo terrorista, ele agiu sozinho e a única intenção mesmo era dele se matar. Os investigadores falaram com a família e amigos dele e ninguém conseguia entender qual o real motivo dele ter feito isso. Ele não tinha dado nenhum sinal que tinha alguma coisa errada na vida dele. A esposa e familiares falaram que eles nunca repararam nenhuma mudança de comportamento e isso realmente pegou todos eles de surpresa. As especulações são que ele sofria de depressão, mas conseguia esconder muito bem. O fato dele trabalhar num lugar que ele não gostava e receber um salário muito ruim só pioravam essa pressão psicológica que ele sofria. Outras especulações também são do passado esportivo que ele tinha. Vários estudos apontam a correlação de contusões causadas por esportes violentos como o futebol americano, com tendências suicidas e depressivas. E como tudo hoje na internet, essa aventura aí do Bibo viralizou muito. Todo mundo adora torcer aí por fora da lei, né? Existem inúmeros artigos e vídeos online sobre o assunto e vários pilotos admirando o fato de um cara completamente sem treinamento ter conseguido fazer tudo aquilo. O Bibo recebeu na internet o apelido de The Sky King, que em português significa o rei dos céus. Mas e você, o que você acha disso tudo? O que você acha que pode ter levado um cara simples e aparentemente sem motivo nenhum a roubar um avião e acabar se matando? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, assim, bem doido, né? Já curtiu? Já se inscreveu aqui no canal? Ativa aí o sininho e já manda aí pra todo mundo que gosta dessas coisas doidas. E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!